Olá, nessa primeira aula sobre a história da educação cristã, nós vamos abordar o fenômeno educativo no século I depois de Cristo, né? Ali naquele período apostólico. Então é de suma importância nós conhecermos esse período, porque esse período é um período bíblico fundamental, onde vai se fundamentar o discurso bíblico e doutrinário da educação cristã. Vai se definir uma teologia para a educação cristã. Então, é de suma importância. Além do que, o processo que ocorre, o fenômeno que ocorre, o fenômeno educativo que ocorre no século I, ele é bastante peculiar. Ele é algo que ocorre com bastante diferença em relação ao segundo, terceiro século, como nós veremos. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula sobre a história da educação cristã. Então, vamos lá começar a nossa primeira aula sobre a história da educação cristã. A educação cristã no século I. Como é que se dava a educação cristã no século I? Primeira coisa que devemos entender, aqui a referência da educação cristã no século I, ela toma como referência a educação hebraica. E no que era fundamentada a educação hebraica? A educação hebraica era fundamentada na ideia de uma cultura sacerdotal. Como assim, cultura sacerdotal? Todos os elementos da cultura deveriam lembrar os judeus, os hebreus, acerca da pessoa de Deus, acerca da revelação que Deus deu lá no monte a Moisés. Então, as festas, os banquetes, até a forma de vestir, de cultivar-se a terra, deveriam lembrar os hebreus, os judeus, da pessoa de Deus, lembrar os judeus da pessoa de Deus. Então, todos os elementos culturais deveriam formar o hebreu na fé em Jeová, em Yahvé. Então, a primeira ideia que se tem da educação cristã é essa referência à cultura hebraica, à cultura sacerdotal hebraica que formaria o hebreu na fé. Como está escrito lá, como a gente vai poder ver, contemplar, em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 ao 9, que diz, né, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, perceba que o texto aqui de Deuteronômio reforça exatamente isso. Ao deitar, ao levantar, ao estiver conversando nas praças, na porta de casa, tudo que o hebreu fizesse deveria lembrar acerca da palavra de Deus. Então, era uma cultura que reforçava a questão da revelação de Deus. Todas as festas, todos os banquetes, todos os elementos culturais, as formas de falar, as formas de interagir, as formas de se jantar, os modelos das portas, tudo deveriam lembrar a pessoa de Deus, aos hebreus. Então, os hebreus, todos os elementos culturais formavam a sua fé, formava a pessoa hebraica de forma integral. E essa é a primeira ideia que vai prevalecer nas comunidades cristãs primitivas do século I. Então, vamos lá, continuando. Outro elemento que vai servir de referência para a educação cristã do século I é a sinagoga. A sinagoga com suas formas litúrgicas, não é? Com a forma de se expor a palavra, ou no caso, o Antigo Testamento, na forma de se expor as escrituras do Antigo Testamento, as formas de canto, as formas como se processa a liturgia, as formas como são pronunciadas parábolas, são contadas histórias, não é? A forma como se desenrola a tradição oral, tudo isso que acontecia na sinagoga serve de modelo para os primeiros cristãos, que é de prevalência, né, que prevalecia os judeus. Né? A grande maioria era judeus, obviamente, vai prevalecer uma cultura judaica no cristianismo primitivo. É claro que isso não levaria ao judaísmo, mas
os primeiros cristãos procuram emular as formas litúrgicas da sinagoga nas suas reuniões cristãs, nas suas reuniões centradas na pessoa de Cristo, né? Então, toda essa liturgia que acontecia na sinagoga também é referência para a educação cristã no primeiro século. Então, a educação cristã se dava a partir da participação da comunidade cristã. Como eu falei, primeiro princípio, a primeira referência da educação cristã é exatamente a forma cultural dos hebreus, lá no Antigo Testamento, o estilo de vida dos hebreus. Então, a educação cristã procurava emular essa percepção que o cristão ele é formado em comunidade. O cristão ele aprende acerca da fé participando da vida da igreja. A vida da igreja, as formas litúrgicas, a vivência cotidiana com outros crentes, a oração comunitária, a comunhão com os crentes, isso ensina. E essa é a ideia da educação cristã do primeiro século. A educação, como está escrito aí, a educação cristã se dava a partir da participação da comunidade. A comunidade cristã era o próprio método de ensino cristão. Ou seja, o método de ensino cristão se confundia ou era a própria vida cristã em comunidade. O método de ensino era a própria igreja. É super interessante essa percepção cristã do primeiro século, né? Não se havia escolas, não se havia cursos específicos, seminários de teologia, não existiam que no próximo século vai existir as escolas de catequese, ainda não existiam aqui. Então, a educação cristã era fundamentada no estilo de vida da comunidade cristã. A comunidade cristã era o próprio método de educação cristã. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa a percepção que os cristãos do primeiro século tinham acerca da educação cristã. Então, continuando aqui, vamos ler um texto aqui, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, né, que retrata o estilo de vida e as formas de ensino. No caso, a forma de ensino era o próprio estilo de vida da comunidade cristã, e esse texto relata exatamente esse estilo de vida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E aqui agora a gente vai para os elementos do processo comunitário, que era a doutrina apostólica, o didaquê, a comunhão, a koinonia, que era a valorização da vida comunitária. O terceiro era o partir do pão, como está lá em Atos 2:42, o partir do pão, que remete a uma cultura litúrgica. Isso aqui remete à Santa Ceia do Senhor, o partir do pão, que é exatamente aquela que eles comemoravam semanalmente no dia do Senhor, a Ceia do Senhor. Então, eles repetiam constantemente a Ceia do Senhor e ali expunham a vida de Jesus, os ensinos de Jesus naquele culto, ou seja, o partir do pão fala de uma cultura litúrgica, e o quarto fala da perseverança na oração, que fala da devoção pessoal, né? Então, do estímulo a um relacionamento do cristão com o seu Deus, com Jesus, um relacionamento pessoal. Então, esses eram os elementos do ensino comunitário do primeiro século, né? A doutrina apostólica, o ensino, a doutrina, o ensinamento dos apóstolos acerca da pessoa de Jesus, da divindade de Jesus, acerca da salvação pela graça. Então, tudo isso, esse primeiro ponto fala exatamente do ensino, a comunhão, né? O modo de viver, aquela valorização da vida em comunidade, o partir do pão, que fala da cultura litúrgica, e a perseverança na oração, que fala de uma devoção pessoal. Então, esses elementos da vida comunitária eram um método de ensino, de educação cristã do primeiro século. Então, no primeiro século, a educação cristã confundia-se, o método de educação cristã confundia-se com o estilo de vida da igreja primitiva. O estilo de vida da igreja primitiva era o próprio método de educação cristã. Então, isso é de suma importância nós entendermos. Agora, temos um problema aqui, que vamos abordar na próxima aula, que Justo Gonzalez, né, na sua História Ilustrada do Cristianismo, que serve como referência aqui para nós, nesses estudos vai servir de referência, uma das referências, né, nós vamos ter outras referências, ele destaca uma coisa importante. É erro comum entre muitas pessoas idealizar a igreja
do Novo Testamento, A firmeza e a eloquência de Pedro no dia de Pentecostes fazem-nos esquecer suas dúvidas e vacilações acerca do que fazer com os gentios, que eram acrescentados à igreja. Então, apesar do método de ensino da igreja ser seu próprio estilo de vida, vai começar a surgir problemas. Problemas esses que vamos abordar numa próxima aula, numa segunda parte desse vídeo, ok? Que é exatamente quando o número de gentios ultrapassa o número de judeus. Isso vai ocorrer lá já no final do primeiro século, e no segundo século nós vamos ter outros métodos de ensino, outros métodos de educação cristã. Então, nós vamos parar por aqui e até a próxima.